Palavra de Deus. A consideração de respeito. Esta é uma das mais importantes palavras que Deus nos deixou sobre este assunto. A consideração de respeito é um diagnóstico de quem agrada a Deus. Quando agradamos a Deus, nós estamos com o propósito de ter consideração e respeito. Isto Deus deixou em relação às coisas desta vida, aos relacionamentos e também ao próprio Deus. Vamos meditar na palavra de Deus neste assunto que é de importância para todos nós e, com certeza, importante para Deus. Em 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 30, o texto que trata sobre esse assunto. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que desprezam serão tratados com desprezo. Aqui trata, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, neste texto, uma profecia contra a família dele, o sacerdote, escolhido por Deus, e isto veio de gerações a gerações, passando por homens separados para ministrar, para cuidar das coisas de Deus. E quando o sacerdote Eli estava ali cuidando, ele começou a dar preferência para alguns, e estes alguns já incluíam os seus filhos e honravam de tal forma que já estava desprezando a honra a Deus. Quando isto ocorre entre pessoas que estão designadas para fazer uma obra, que tem uma responsabilidade, seja ela em qualquer área que for, desde um lar, o cuidado do responsável com o lar, desde funções que recebemos no nosso dia a dia, seja trabalho, seja na obra de Deus. Deus nos dá capacidade para fazer alguma coisa. E se esta alguma coisa não é feita no temor de Deus, de forma que nós venhamos a ter uma grata satisfação de ocupar uma função que eleve a honra a Deus e tratamos com respeito um aos outros, considerando uns aos outros. Veja que este é um assunto tão importante que a palavra de Deus nos exorta a considerar o outro superior a nós mesmos, mesmo que nós tenhamos funções de importância, nós temos que ter esta consideração
com o outro. Este é um princípio que é diagnosticado em quem agrada ao Senhor. E o profeta Eli, ele veio exercendo esta função de sacerdote com algumas regalias que Deus os deu, isto é, próprio de Deus querer que homens de Deus sejam honrados, mas quando esta honra passa a ser além do que é proposto por Deus e o temor falta nestas pessoas que receberam alguma função, seja como responsável pelo lar, responsável por trabalho, responsável pela obra de Deus, como no caso o profeta Elias, Deus requer desta pessoa e essa pessoa tem um tratado com Deus. E Deus disse: mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que desprezam serão tratados com desprezo. Portanto, nós temos que ter o cuidado de fazer a obra com temor. Mesmo que somos honrados por fazer algo, porque a obra de Deus é uma honra, mas nós devemos considerar as outras pessoas de forma que nós tenhamos um cuidado de fazer o que é a vontade de Deus. E quando honramos alguém ou a Deus, deve ser uma honra conforme Jesus falou para a mulher samaritana: neste lugar me adorarão em espírito e em verdade. Esta verdade, ela é para os que agradam ao Senhor. Quando há uma sinceridade, há um propósito naquilo que fazemos. E em Mateus capítulo 15, versículo 8, disse Jesus: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se adorar a Deus precisa de sinceridade, como também honrar as pessoas também precisam de sinceridade, porque honra de lábios, mas o seu coração está longe de falar a verdade, isto é desonrar, porque a honra ela vem com genuína sinceridade. E o Senhor Jesus disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Precisamos estar com o coração próximo do Senhor com sinceridade. Enfatizando mais este assunto ainda sobre sinceridade e o que Deus está cansado de ver no interior da pessoa, quando fala, quando expressa, quando faz. Ele conhece tudo. Em Isaías profetizou a palavra do Senhor em Isaías capítulo 1, versículo 11. Para que me ofereçam tantos sacrifícios? Para que me oferecem tantos sacrifícios? Sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros.
e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. E aí complementa a palavra de Deus. Precisamos fazer sacrifícios, mas sacrifícios em espírito e em verdade, aonde o Senhor se agrade. Movimentos que o Senhor se agrade, sinceridade que o Senhor está vendo, porque aonde tem muito movimento e não tem a presença do Senhor genuína, o Senhor não está se agradando. Mas eu, em nome do Senhor, rogo neste momento que todos os que fazem algo, faça com consideração uns com os outros e uma genuína, sincera adoração e prestação de serviços, trabalhos e adoração a Deus em espírito e em verdade. Senhor meu Deus, meu Pai, que esta palavra chegue aos corações necessitados e que haja uma grande vitória em cada pessoa que estiver neste propósito e alcance vitórias nos seus corações. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém.